Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma live rapidamente aqui. Não vou colocar o link na descrição para não gerar nenhum tipo de polêmica a mais. E à noite a gente volta com uma live, hein? E a gente pode ainda falar sobre os desdobramentos desta facada aí que o Bolsonaro levou em Juiz de Fora, né? Rapidamente, eu queria pedir para a esquerda brasileira, do fundo do meu coração, e para as pessoas que são de esquerda e se alinham com esse pensamento e com as pautas de esquerda, que elaborassem uma reflexão mais profunda sobre o significado desta facada aí no Bolsonaro, né? Se fosse uma facada no Lula, uma facada no Ciro, uma facada no Boulos, provavelmente o lado de lá estaria comemorando, torcendo pela morte do Boulos, pela morte do Ciro, pela morte de tantos camaradas, né? Eles torcem por isso, eles torcem que a esquerda seja torturada, né? Eles torcem pelo fim da esquerda, né? Apesar de termos recentes declarações do Bolsonaro aí segurando um tripé, dizendo que iria metralhar a petralhada lá no Acre, a falta de aviso não foi. Todos nós avisamos que esse discurso ele teria um limite, e o limite hoje, felizmente, não teve um desfecho pior, mas foi um atentado contra o Bolsonaro, né? Eu já falo, talvez muitas pessoas estão ansiosas, querendo que eu mergulhe em teorias da conspiração, de que o atentado foi produzido por eles mesmos, porque o Bolsonaro não está bem nas pesquisas, porque ele perde um segundo turno, tentando polarizar com o petismo. Eu não vou cair nessa, porque a minha mente não é conspiracionista. Primeiro, existe um corpo técnico-científico da polícia que deve investigar todas as causas e a conjuntura em que ocorreu o atentado. Depois, eu não estava lá e ninguém estava. Então, ficar conjecturando sobre hipóteses, querendo encontrar alguma justificativa ou algum argumento para politizar esse cenário é muito ruim. Eu acho que nós devemos ter responsabilidade com o que a gente fala neste momento, né? Repito, falta de aviso não foi. O Bolsonaro, muita gente quer fazer palhaçadinha, quer fazer piada, quer, né, detonar, dizer que o Bolsonaro é bem feito e não sei o quê. Eu não vou entrar nesta vibe, não faz parte da minha personalidade, e chamo também a esquerda a tentar raciocinar sobre outras coisas mais complexas, né? Outras questões mais interessantes. Primeiro é o fato de que nós não deveríamos comemorar nunca, a gente nunca deve comemorar o fato de uma pessoa ser violentada pela forma que for, seja psicologicamente, né? Seja fisicamente, né? Nós questionamos muito o Bolsonaro pela violência psicológica com que ele e seus seguidores, que não realizam as devidas reflexões, fazem aí nas redes sociais, como eles agem, né? E nós falamos, então eles partem para uma violência psicológica, né, a qual eles chamam de mimimi, né? Poderia ser baixo, né? Poderia agora dizer aguente o vitimismo do Bolsonaro. Eu acho que isso não deve fazer pauta e não ser pauta da nossa esquerda, muito menos a gente achar que isso é um vitimismo, né? Eu acho que o Bolsonaro foi vítima das circunstâncias, sendo que essas circunstâncias, sim, foram aí colocadas por ele durante algum tempo e que nós sempre alertamos. Daqui a pouco vai aparecer algum maluco e tomará as dores pela maioria e cometerá um crime a qual a gente nunca desejou que ocorresse, né? Muitas pessoas estão aí, eu ali alguns comentários agora no Facebook, uma parcela da esquerda comemorando. Eu acho uma atitude no mínimo, ignorante, né? Nós temos que educá-los pelo exemplo, né? Nós temos que educá-los pela responsabilidade com a vida do outro. Nós temos que educá-los mostrando que mesmo um sujeito que diz que as armas vão proteger contra a violência, toma uma facada, não foi nenhuma arma.
assim, sorte, tá? Sorte que não foi que não foi um tiro, que não foi uma facada e que não tenha causado maiores problemas e não tenha tido uma consequência terrível. O que o pessoal do Bolsonaro vai fazer é tentar politizar, colocar a culpa no PT, como eles sempre colocaram, né? E provavelmente, se a pessoa aí que cometeu esse crime, tá, dando uma facada nele, tem alguma relação com o PT, não representa o PT como num todo, todos sabemos disso, não está amando de ninguém, né? Vai se criar teorias de conspiração para todos os lados. Agora eu peço prudência e responsabilidade com os fatos, deixar a polícia apurar, né? Nada contribui. Veja, a Infomoney coloca lá que o Ibovespa fecha em alta de 1,76% e dólar cai 1% após Bolsonaro sofrer a facada. É complicado isso, aí bota uma foto do Bolsonaro sem responsabilidade alguma agir nesse sentido, né? A Polícia Federal prendeu o suspeito de esfaquear o Bolsonaro. Eu não sei quem é o cidadão, assim, ainda, né? Mas eu peço que, pelo menos, eu entre nessa live rapidamente, a gente volta a discutir isso, tá? Com mais profundidade, esperando avançar um pouco mais as circunstâncias e tudo, né? O autor e tal. Mas eu acho que a gente tem que ser solidários nesse momento e ensinar pelo exemplo, mostrar para os bolsomínios que esse tipo de discurso pode ter como consequência essas atitudes impensadas por parte de algumas pessoas. E eles têm que agradecer a algo que eles acreditem, que o Bolsonaro está vivo. E que bom que o Bolsonaro está vivo, né? O Bolsonaro vai querer levar esse debate para frente, com certeza. Os seus seguidores vão querer politizar, que é isso que eles querem. Aquilo que a gente sempre disse, quanto mais presença do PT no cenário, mais polarizado fica, e ele cresce com isso. O PT diminuindo a disputa, diminuindo a força no cenário eleitoral, o Bolsonaro some, porque o Bolsonaro, de certa forma, é o cara que se apropriou do antipetismo, né? Então, e eles não podem perder isso. Aí tem gente apostando em teoria conspiratória, dizendo que eles mesmos que forjaram essa situação. Eu não acredito, gente, que você vai pagar alguém para lhe dar uma facada, ou que essa facada não existe, ou que a imprensa em todo está dizendo que essa facada não existe. Não, dá para ver pelo vídeo que alguma coisa aconteceu, realmente a Polícia Federal prendeu o suspeito. Vamos esperar as coisas desenrolarem. O que eu peço, de novo, é que a esquerda não comemore absolutamente nada, porque isso é um crime, isso não deve ocorrer, isso não é motivo para manifestações exacerbadas no sentido de achar que foi feita uma grande coisa. Não foi feito. Isso é muito resultado do discurso fascista desse pessoal, e a gente tem que oferecer agora a solidariedade, sabe? A gente tem que oferecer solidariedade. Dizer assim, olha, viu? A gente avisou que uma hora o resultado desta inconsequente forma de se comportar, dessa formação de frases mal compreendidas, seria esse, né? Dos males o menor, que não sei, parece que estão dizendo que ele já está bem, que bom que se recupere. A ideia é derrotarmos o Bolsonaro, mas como é que nós vamos derrotar o Bolsonaro? Não matando ele. A gente precisa derrotar com conteúdo, colocando ele para debater, deixando ele participar do processo eleitoral. Nós vamos desconstruir a candidatura do Bolsonaro na democracia. Fora da democracia não interessa nada para a esquerda. Absolutamente nada. E eu vou dizer que se você comemora o fato do Bolsonaro ter levado uma facada, saia da esquerda, porque você não pertence mais à esquerda. Você já perdeu a primeira dimensão e a qual a esquerda deve estar comprometida, que é respeitar os valores humanos, dar valor à vida, compreender que a vida está acima de tudo e de todos, acima do capital, acima de qualquer coisa. Então, se você está na esquerda comemorando a facada do Bolsonaro, procure um tratamento. Como eu acho que bolsominion radicalizado tem que procurar um tratamento, se você está na esquerda torcendo pela morte do outro, e não pelo debate democrático, pela construção mais sincera dos argumentos, você está doente.
né? A gente não pode tolerar uma sociedade que admita, seja a violência de um lado ou de outro. Não, por isso que existem direitos humanos. O que a gente tem que mostrar para o pessoal do Bolsonaro é por que é que existem os direitos humanos. É por que existe a Estatuto da Criança e do Adolescente. É porque existe o Estatuto do Idoso. Por que existe tudo isso? Né? Então, a gente tem que ser exemplo. A gente não pode, em hipótese alguma, tomar partido no sentido de radicalizar a crítica, torcendo pela morte dos nossos opositores. Tá bom? Prudência, paciência, responsabilidade. O que a gente pede e o que eu prego é responsabilidade com o discurso, o qual eles não possuem nenhum, né? E infelizmente, repito, infelizmente, o Bolsonaro pode ser transformado em vítima, e isso pode acarretar no voto emocional, como ocorreu nas eleições de 2014 com aquele trágico acidente que eles não demoraram muito para colocar a culpa no PT. Lembram do acidente do Eduardo Campos? Então, eles colocaram a culpa no PT. Nós não vamos fazer isso, porque a gente tem que confiar no Estado Democrático de Direito, em que se respeitem as leis democráticas, que há uma equipe técnica que vai analisar, que já prendeu um suspeito, e é eles que devem se pronunciar a respeito de todo o ocorrido. Não é achismo, não é teoria da conspiração, não é invencionice, não é formação de discurso para politizar o embate político que vai ajudar nessa hora, em hipótese alguma. Responsabilidade. Responsabilidade. Tá? É isso que eu peço para a esquerda brasileira, para as pessoas que estão aqui no canal. Tomem cuidado, não utilizem esse fato como instrumento político para tentar, de alguma forma, capitalizar alguma coisa, porque não capitaliza nada. Não capitaliza nada esse tipo de coisa. A gente tem que repudiar o ato. A gente tem que ser contra a violência. E eu repito, se você está na esquerda e você acha que a violência é um método para construirmos a democracia e chegarmos ao poder, saia da esquerda. A violência não é. A violência não pode ser o tom da nossa luta. Nós temos que aprender a respeitar e disputar no campo das ideias. Eu quero o Bolsonaro nas eleições, sendo derrotado nas urnas, sendo derrotado pelas suas ideias, e não o Bolsonaro fora de um processo político, detonado ou morto por algum inconsequente que possa ter chegado no nível máximo de tolerância. Mas nós temos, quando a gente estiver naquele limite de tolerância, a gente deve respirar e dar mais um pouquinho para esse limite. O que a gente não pode é partir para os extremos, é partir para a violência. Não, não, não. Eu sei, muita gente da esquerda foi ofendida por esse pessoal. Eu sei que é vítima de teoria da conspiração. Caiu o avião do ministro Teori, culpa do PT. Caiu o avião do Eduardo, culpa do Lula. Eles comemoraram, sim, comemoraram o ataque ao ônibus da caravana do ex-presidente Lula no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente tem que dar para eles é oferecer uma outra resposta. Não é com mais violência, é dar o exemplo. Dizer que esse tipo de sociedade que está sendo construída não vai a lugar algum. Não vai. A gente não chega a lugar algum. Tá? Então, por mais que tenhamos todos os motivos, não é hora de comemorar absolutamente nada. Eu torço aí sinceramente, eu torço pela melhora do Bolsonaro, e se eu quero derrotar o Bolsonaro, eu quero derrotá-lo nas urnas, com projetos, e só isso. O resto, para mim, não interessa. Qualquer ato de violência, seja contra quem for, pode ser o meu maior inimigo. Eu não quero que cortem a cabeça dele, eu não quero que triturem ele, não quero que torturem ele. Não. Não, não, não. O Estado Democrático de Direito tem que ser respeitado. A legislação tem que ser respeitada, e política é debate de ideias, não perdas de pessoas que a gente não gosta. Não é extermínio. Isso ficou no século passado, não cabe agora. Agora a gente tem que aprimorar os direitos humanos, desenvolver as nossas relações para que elas melhorem. Nada de violência. Um grande abraço, pessoal. A gente volta a falar disso aí numa live hoje às 10 horas. Eu peço para os meus amigos, não venham com duas pedras nas mãos para a live e não venham para cá achando que eu vou dar alguma margem
para quem quer que seja tripudiar, espezinhar um caso tão grave. Eu não aceito isso da esquerda. Eu não aceito como meu compromisso com o ser humano, e eu quero que você também não aceite esse tipo. Repudiar esse ato de hoje é obrigação da esquerda. Né? Eles precisam entender isso. Né? A gente tem que ser humano, e essa é a primeira dimensão da esquerda. A gente já perdeu a capacidade de empatia com o outro. A esquerda está um pouco perdida por isso, porque pensa demais economicamente e tal, mas não pensa no ser humano. E a gente precisa aprender. Então, o ser humano Bolsonaro passa por um grave momento. Não sei como está a situação dele. Espero que esteja muito melhor e que saia dessa. Né? As ideias do Bolsonaro a gente combate, mas com ele vivo, respeitando as regras democráticas. Por mais críticas que tenhamos, nós não vamos nos nivelar. Nós temos que estar acima. É pelo exemplo que a gente vence a luta. É pelo exemplo que a gente constrói as coisas. Tá? Por uma sociedade melhor. Por isso que eu peço Ciro Gomes, presidente de 2018. Um grande abraço e até a próxima.